Bem, meus amores, agora vamos para o espetáculo, o tema de número 5, o espetáculo Não Pode Parar, Criação como Improvisação. Aqui, como nós trabalhamos na semana em que nós trabalhamos esse conteúdo, nós já vamos lidar com a improvisação, com esse processo criativo que passa pela improvisação. E o teatro trabalha muito bem, é onde brota com muito mais força, com muito mais assim efervescência, não é? É a arte do improviso. E aqui no nosso conteúdo nós trabalhamos com uma arte do improviso. É aquela que realmente, de fato, ela acontece ali no momento, algo que você não pode prever, como no nosso próprio livro apresenta, não é? Que ele traz a encenação, traz a peça, o problema da iluminação. Então, ali é uma questão de improvisação que ela acontece no momento, no ato da apresentação. É algo que eles não pensariam, não é? Não estavam contando que acontecesse, mas de repente acontece e aí eles têm que contar com o profissionalismo deles, com a habilidade, com a técnica, não é? Tem que haver um envolvimento muito grande entre os atores para que eles percebam que houve, não é? Que houve uma falha e que essa falha precisa ser consertada ali ao vivo, diante da plateia, e que a plateia não precisa perceber que ali foi uma falha, então precisa haver um jogo cênico muito grande entre eles, e esse jogo cênico ele só vai acontecer de fato, não é? Se todos ali tiverem bem envolvidos, não é? Forem profissionais bem envolvidos mesmo. Artista não precisa nem ser um artista tarimbado, mas ele precisa ser extremamente profissional para ter essa habilidade de saber lidar com essa situação que acontece ali diante de todos e que precisa ser resolvida de imediato. Entenderam, meus amores? Então, esse é um improviso que acontece num de repente. Num de repente, você está lá em plena apresentação, não é? De uma peça, aqui especificamente de teatro, e de repente acontece algo e você precisa cobrir esse buraquinho, e aí você usa do artifício do improviso. Mas também nós trabalhamos no nosso conteúdo que também há um improviso como técnica, não é? Já a improvisação como técnica teatral. E aí, nesse sentido, não é? Dessa improvisação como técnica teatral, aí já se conta com um jogo cênico extremamente elaborado, preciso, não é? É aquele improviso que ele é pensado. É óbvio que a situação do imprevisto, quando ela vai acontecer de fato, se ela foi pensada, é claro que você já sabe o que vai fazer. Então, para que esse jogo cênico aconteça, é necessário que haja alguns combinados entre os atores, que é como tem no nosso texto, não é? O primeiro são 4 os combinados que nós apresentamos aqui no nosso conteúdo. Tem, né? Quem serão os jogadores, que aí é claro, se você vai trabalhar como improvisação, como uma técnica no teatro, então é óbvio, se nós estamos falando de uma técnica de improvisação, técnica supõe que as pessoas que vão se envolver nesse jogo, elas consigam ter a habilidade para desenvolver essas técnicas. Então, quem são os jogadores para que haja esse jogo cênico, para que possa ser trabalhada essa técnica de improvisação? São as pessoas ali no caso, não é? Como o nosso próprio texto também fala, tem que haver um trabalho colaborativo entre os atores. Precisa haver muito profissionalismo. Eles precisam ter uma técnica muito refinada de interpretação para que possa acontecer esse jogo do improviso. Tem quais serão as regras desse jogo, dessa apresentação, baseado nessa técnica de improvisação? Aí as regras, não é? Que faz parte desses combinados, tem que ser previamente elaboradas. E tem que ser regras
que eles já vislumbrem a ação daquilo que vai acontecer. Olha, se nós tomarmos determinada ação, se nós tivermos determinada atitude, é isso que vai acontecer logo após. Então também tem que ter uma previsibilidade, tem que ter uma visão de futuro para você conseguir vislumbrar o que vai acontecer logo após aquele jogo cênico. Qual será a duração do jogo? Também precisa haver um tempo, não é? Já que vai ser usado como técnica, o improviso não pode, por exemplo, se uma apresentação teatral dura 2 horas, uma peça dura 2 horas, é claro que não pode ser 2 horas de improviso, porque senão vai ser um desgaste muito grande para os atores que estão ali em cena. Então precisa ter um tempo determinado, já como eles vão trabalhar com improviso, então precisa ser uma coisa dinâmica, extremamente dinâmica, e dinâmica supõe que o tempo não seja tão estendido, tem que ser um tempo curto, não é? Para que haja aquele jogo de interpretação por meio do improviso, da improvisação. Qual será o problema que vai gerar a improvisação, não é? A situação problema. Qual será a situação problema? Nós sabemos que a situação problema que o autor, não é? Utilizou para trabalhar, para introduzir o conteúdo, foi aquele do problema, não é? Lá no teatro, em que a luz seria utilizada para representar o sol, ela queima. Então, vocês já sabem o que acontece logo em seguida, tudo que vai acontecer depois. Então, a situação problema que gerou todo aquele improviso e que exigiu que os atores improvisassem foi o problema que teve na iluminação. Aquela foi a situação problema. Aqui também, no teatro, como técnica de a improvisação, como técnica teatral, aqui também há uma situação problema. E essa situação problema, ela precisa ser pensada antes, não é? Vocês perceberam ali que na situação problema que ocorre na introdução do conteúdo, é algo que acontece ali de imediato. É aquela situação de improvisação que você não pensou que fosse acontecer, que realmente é um imprevisto ali, aconteceu diante dos olhos de todo mundo e precisa ser resolvido de imediato. No caso aqui da improvisação como técnica teatral, como foi algo que foi pensado, a situação problema, a situação geradora, não é? Dessa série de improvisos, ela também precisa ser pensada, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser trabalhada, não é? Analisada para que esse jogo cênico ocorra de uma maneira muito natural, não é? E aí é claro que mesmo de uma maneira muito natural vai exigir muito dos atores que estão ali no jogo, não é? Passando aquela bola, trocando aquela bola. Bem, meus amores, dando continuidade, nós vamos falar aqui um pouco desse trabalho colaborativo. Que esse trabalho colaborativo, como diz o nosso próprio texto, como eu expliquei para vocês anteriormente, não é? Ele ajuda. Fica muito mais fácil quando você cria em grupo, dependendo muito do grupo. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Vamos lá. A situação as pessoas que deram origem a todo esse movimento que está acontecendo agora, teve sua origem nos Estados Unidos por conta do que aconteceu com George Floyd, não é? E ganhou o mundo. Mas as pessoas estão se organizando e nós conseguimos perceber, não é? Que a criatividade, ela vai longe com tudo que eles estão fazendo para se organizar. Se vocês perceberem, é óbvio, não é? Que é uma situação extremamente triste, desgastante, mas se você fizer uma análise das primeiras manifestações, são aquelas pessoas que estão, a mágoa muito latente, muito visível, aquela dor, um pequeno cartaz, e de repente você vê manifestação que eles não dobram os joelhos, ficam de joelhos, ficam na posição que o Floyd estava quando perdeu a sua vida, não é? Se organizam, falas de efeito, frases de efeito, não é? Tudo elaborado, tudo organizado, porque ali foram várias cabeças pensando, não é? As pessoas se organizaram e, como diz aqui no nosso próprio texto,
Quando há várias cabeças pensantes, quando há várias pessoas pensando, é claro que o processo criativo vai acontecer com uma facilidade maior, não é? É aqui a tela, a professora fez sozinha, ela produziu sozinha, ela pensou sozinha. Mas o quanto mais rica seria este mural se eu tivesse comigo aqui alguns amigos para pensar comigo, não, Jusilei, vamos fazer assim dessa forma, vamos utilizar aqui, vamos fazer isso, vamos pegar uma textura, vamos texturizar, vamos colocar aqui um alto relevo, que mensagem nós passaríamos, não é? Então, se eu tivesse pensado em grupo com alguns amigos, é óbvio que aqui o mural estaria bem mais interessante. Por isso que esse trabalho colaborativo, ele tem sido muito utilizado, não é? Não só na arte, mas ele também tem sido utilizado em várias outras áreas. Bem, meus amores, vamos avançar. Agora nós vamos para o capítulo 4, página 128, matérias da arte. Aqui nós vamos trabalhar com o vídeo que vocês assistiram antes da nossa aula, não é? A professora disponibilizou para vocês um vídeo, não é? De uma apresentação de alguns bailarinos fazendo a apresentação da Pinar. E eu tive o cuidado de buscar um vídeo que trouxesse exatamente uma parte dessa apresentação que ilustra o nosso conteúdo. Eu acredito que vocês tenham se entusiasmado com o vídeo e tenham visto, não é? Que a dança, ela vai para além daquela que nós mesmos praticamos. Vocês veem o envolvimento, o conhecimento e a técnica que eles têm com o próprio corpo? Então, nós vamos utilizar aquele vídeo para fazer a nossa revisão, baseado aqui no capítulo 4, ok? Então, vamos dar início a essa revisão. Vocês viram que nos 2 primeiros minutos, ou no 1 minuto e meio do início da apresentação, tem lá um rapaz e ele está ali atuando, não é? O ambiente onde ele está é o palco que ele utiliza e você percebe como é fluido a relação que o corpo do bailarino estabelece com aquele ambiente, como há uma fluidez, como os movimentos fluem naturalmente, a maneira como ele se joga e se lança, tem até aquele momento que a pessoa fica assim, que ele vai bem na beirinha ali do precipício, não é? E ele já conhece tanto, ele já percebeu, ele domina aquele espaço. E isso já é uma das características da dança. Ao materializar aquela apresentação, não é? É óbvio que primeiro ele foi para lá para desenvolver, para ele sentir, para ele perceber até onde poderiam ser as amplitudes do movimento dele, não é? E você percebe que ele desenvolve todos os movimentos dele, e em nenhum momento você vê, não é, nesse 1 minuto e 30 segundos, que ele para, que ele olha, que ele desliza assim com o pé, assim como quem está procurando um apoio. Ele já conhece tanto aquele espaço, não é? Essa percepção do espaço é uma das características de quem trabalha com a dança.